Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, a gente precisa falar sobre a melhor coisa que aconteceu para o Grêmio em 2024. Ele atende pelo nome de Martin Braithwaite, é nascido na Dinamarca, jogador de muita experiência e que ele tem sido um jogador importante em todo o contexto do Grêmio. Durante o jogo, antes do jogo, nos treinamentos, a forma que ele se comporta, a forma que ele cobra que as coisas aconteçam. E o jogo passado, quando o Grêmio empata com o Cruzeiro, chamou muito a atenção a forma que ele interage com os demais companheiros e mais, não se esconde para dar entrevista e os números dele. Se o Braithwaite, tá? Ele estreia na terceira rodada do segundo turno. Se o Braithwaite chega no começo do Campeonato Brasileiro, seguramente ele seria o artilheiro da competição agora. Mas eu vou falar sobre isso, já trazendo inclusive números e alguns detalhes. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque depois da vinheta eu chego para a gente falar de Martin Braithwaite, a melhor atacada e a melhor sacada, o maior acerto da gestão do Grêmio neste ano de 2024. O Martin Braithwaite, os números apavoram. Sim, não estou exagerando não, os números realmente apavoram. Pelo seguinte, ó, o artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Estevão do Palmeiras. Ele tem 12 gols marcados. O Braithwaite tem 8 gols em 15 jogos. Então dá para te considerar ali que praticamente na metade dos jogos o Martin Braithwaite acabou fazendo gols. Ele tem 8 gols e 2 assistências. Então nesses 15 jogos ele tem pelo menos 10 participações de gols. Vocês vão lembrar que quando ele estreia, lá na terceira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, ele faz gols, ele encanta, ele joga, ele se dedica. E se a gente considerar o total dele com a camisa do Grêmio, já são 17 jogos. E tem mais 2 gols pela Libertadores, né, nos jogos contra o Fluminense. Ou seja, com a camisa do Grêmio ele jogou 17 vezes, considerando Libertadores e Campeonato Brasileiro, marcou 5 gols e deu 2 assistências. Tem uma situação sobre o Martin Braithwaite, que é como se ele tivesse entendido o que é o Grêmio, mesmo ele estando há poucos meses em Porto Alegre. Eu acho que o condicionamento da situação dele a respeito do que ele representa e do quanto, em termos profissionais, ele possa agregar no Grêmio. Por exemplo, ele tem aulas contratadas, ele tem professores contratados de língua portuguesa, para que cada vez ele tenha uma capacidade melhor de se comunicar no país que ele escolheu para morar e para trabalhar. Tem uma outra situação sobre o Martin Braithwaite. O Braithwaite, ele não se esconde no pós-jogo, mesmo nas situações mais difíceis. Por exemplo, na noite passada, no jogo contra o Cruzeiro, o Mineirão, logo que o jogador sai do gramado, ele já tem um corredor à direita. Logo saiu do gramado, ele pisa ali no túnel, ele já entra à direita para ter o acesso aos vestiários. E aí, cerca de, quem sabe, 8, 10 metros depois, é que tem uma grade que separa, que limita a imprensa. A imprensa só pode chegar até aquela grade. Então, normalmente, os jogadores saem do gramado, eles já entram no vestiário e, no máximo, eles acenam. O João Pedro, o lateral, fez sinal para a imprensa dizendo assim, depois eu falo e tal. O Braithwaite não. O Braithwaite foi lá, caminhou aqueles 8, 10 metros que tinha para caminhar e foi conversar com os torcedores. E, aliás, com os comunicadores, com os repórteres. Não fugiu de nenhuma pergunta. Ele fala o tempo inteiro de uma maneira muito aberta, de uma maneira muito clara. E, inclusive, quando o tom das respostas dele não vão ao encontro daquilo que normalmente os jogadores falam. Porque toda vez que a gente faz alguma pergunta, em que ela possa levar o jogador a fazer uma crítica eventual sobre a maneira que está jogando, a maneira que está treinando, o jogador meio se esquiva, né? Não, isso aí é com o professor, isso aí é com o treinador, isso aí vocês têm que perguntar para a direção. O Braithwaite, tudo que ele é perguntado, ele responde de bate-pronto. É um baita de um jogador dentro e fora de campo e tem algo que me empolga muito para a próxima temporada, porque além do Grêmio ter acertado muito o passo do Braithwaite, e era um jogador que eu particularmente só lembrava da passagem dele no Flamengo, só lembrava da passagem dele no Barcelona, e a gente sabe que a passagem dele no Barcelona foi boa se a gente considerar todas as dificuldades e o peso que ele tinha de ser uma estrela de uma hora para outra no Barcelona. Agora, eu não tinha um acompanhamento assim do Braithwaite. E aí quando se falou na contratação dele, a gente foi começar a buscar informações, sempre se batia nessa situação.
que era um jogador que dificilmente fosse aceitar jogar no Brasil, porque ele nunca tinha jogado na América do Sul e ele tinha proposta para jogar na Grécia, pois ele topou o desafio, ele desembarcou. E eu lembro que na entrevista de apresentação dele, ele já falou muito do quanto ele sabia a forma que o torcedor do Grêmio costuma cobrar e exigir os jogadores, de entrega, de dedicação, de garra, de empenho. Eu confesso a vocês, eu sou muito fã, virei muito fã do Bright White, sem dúvida alguma. Ele é a grande contratação do Grêmio do ano. Ele é o grande acerto da gestão do presidente Alberto Guerra, capitaneado aí no futebol pelo Antônio Brum. E mais, ele chega no segundo turno, na terceira rodada, no jogo contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. Ou seja, ele não passou sequer por uma pré-temporada. Então eu estou muito confiante de que no ano que vem, com uma outra metodologia de trabalho, possivelmente sem o Renato, com outro treinador, e principalmente tendo uma pré-temporada, e o Grêmio já tendo uma realidade diferente dessa que foi vivida pelo Bright White, porque ele chega em meio a essa loucura toda e o Rio Grande do Sul com enchente e tudo mais, eu não tenho dúvida que ele vai ser fundamental na próxima temporada. Repito, hein, ele tem 8 gols, ele estreou na terceira rodada do segundo turno. O atual artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Estevão, menino do Palmeiras, que está vendido para o Chelsea, com 12 gols. Se chega um pouquinho antes, essa diferença de 4 gols do Bright White para o Estevão, ela seria facilmente batida pelo dinamarquês, como a gente costuma chamar aqui no Grêmio. Mas eu quero saber se ele é tudo isso ou eu estou exagerando, me apaixonei muito cedo pelo Bright White. Deixa o teu comentário, te inscreve no canal, dá o teu like, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.